Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e estou aqui em mais um sábado, na verdade eu estou na sexta-feira gravando esse vídeo, mas você vai ver ele só no sábado, trazendo mais uma aula para você de como usar a análise técnica ao seu favor. A gente sabe que a análise técnica é uma das grandes ferramentas que a gente tem para entender qual o momento certo de comprar e qual o momento certo de vender também. Obviamente a gente usa probabilidades, usa padrões para a gente entender qual estratégia a gente pode adotar naquele momento. Se você investe sem saber uma análise técnica, você está meio que dando um tiro no escuro. O básico é você entender uma análise técnica. E todos os sábados eu trago um indicador diferente, uma estratégia diferente que vocês me pedem muito dentro do canal do Telegram, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai falar das nuvens de Ishimoku. É algo que ficou super famoso aí no meu canal do Telegram, porque a gente tem o Nicolas lá dentro e o Nicolas simplesmente opera em cima das nuvens de Ishimoku, simplesmente ele usa isso para poder fazer os trades deles, e como que nos últimos dias ele está tendo bastante resultados. Vocês me pediram bastante sobre como operar em cima disso e eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês como que você faz esse tipo de operação, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, mas chega de papo, bora ver o que nos interessa. Se você clicar aí no seu gráfico e você vier indicador, você vai ter as nuvens de Ishimoku. Só você digitar aqui em cima nuvens que você vai achar esse indicador, beleza? Clicou nesse indicador aqui, você vai ter essa tela cheia de linhas. Primeiro eu quero explicar para vocês como que ela funciona, tá? Como que esse indicador funciona, mas antes de explicar para vocês, eu quero dizer que existe um grande problema em usar esse indicador. Quanto mais coisas a gente vai colocando no nosso gráfico, mais informações a gente vai colocando na nossa frente. Quanto mais informações a gente tiver na nossa frente, mais difícil é da gente tomar uma decisão. Então, se você está iniciando nesse jogo, não tente usar esse tipo de ferramenta com muita informação. Cara, usar um suporte resistência e um RSI já é suficiente para quem está iniciando. Para você usar esse tipo de indicador, onde ele vai te entregar várias informações ao mesmo tempo na sua frente, você precisa ter um pouco mais de experiência para você saber lidar com decisões nesse momento. Porque quanto mais você carregar o seu gráfico, quanto mais informações, mais médias, mais indicadores, mais coisas você tiver na sua frente, mais difícil vai ser você tomar uma decisão. Então, esse é um indicador muito avançado, onde as pessoas que começam a usar ela de começo, elas têm muita dificuldade para tomar decisões, porque se vocês olharem aqui, a gente tem um monte de linhas nesse indicador, e eu vou te explicar exatamente como que funciona cada linha, beleza? Eu não vou entrar no nome das linhas. Se você for buscar a história desse indicador, ele é um indicador oriental, então os nomes das linhas são nomes orientais. Por exemplo, essa linha aqui, ela se chama Chico Span A, a gente vai ter também a Tenko Span, a gente vai ter também a Senko Span A, a gente vai ter também a Senko Span A e a gente também vai ter a Senko Span B. Ou seja, todas essas linhas aqui, elas têm um nome oriental. Não se apegue aos nomes, cara. Não tenta decorar esses nomes aqui, porque isso daqui só bagunça mais a cabeça. Só tô te falando porque eu tô trazendo um indicador aqui e é interessante você também saber a história dele. Mas o que você precisa entender sobre esse indicador aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. O que você precisa entender sobre esse indicador? Ele tem três funções aqui. Se você ver, ele vai ter três jogos de médias. Sim, esse indicador ele é um compilado de médias móveis. Então, muitas pessoas não entendem isso logo de começo, mas ele é um indicador que une médias. Então aqui a gente vai ter uma média de 9 períodos, aqui a gente tem uma média de 26 períodos e aqui a gente tem uma média de 56 períodos também, e a gente tem a média de 9 períodos, que é uma média mais lenta, beleza? Uma média mais rápida, desculpa. A gente tem a de 9 períodos aqui e essa daqui mais atrás. Deixa eu só ver que média que é essa, se eu não me engano.
Essa daqui é a de 52 períodos. Então a gente vai ter médias mais rápidas e médias mais devagares dentro do indicador. Você consegue alterar todas essas médias aqui, é só vir aqui na configuração e você vai conseguir alterar todas as médias para você entender como que elas funcionam. O que você precisa entender, qual que é a teoria desse indicador? Bom, primeiro ponto é que a gente tem essas duas médias aqui embaixo, a quem com 100 e a quem com 100A e a quem com 100B. Então a gente tem essas duas médias aqui embaixo. Essas médias aqui, elas são exatamente como as médias tradicionais, ela funciona. Ela vai acompanhando o preço e ela vai fazendo um jogo de médias, uma média mais curta com uma média mais lenta. Então, quando você tem o cruzamento dessas médias para baixo, é um sinal de venda. Quando você tem o cruzamento dessas médias para cima, é um sinal de compra. A diferença dessas médias para a média convencional que a gente tem é que exatamente no indicador de nuvem, a gente usa a média do preço no dia e não exatamente o fechamento, né? Geralmente a gente usa o fechamento na média tradicional. Então a gente usa a média do dia. Isso daqui, cara, o que você precisa entender é que um sinal que você vai ter nela é quando você tiver o cruzamento, ou para baixo ou para cima. E aí, a gente tem essa média mais atrasada aqui atrás, que é a 5,100A. Exatamente essa média aqui, ela é uma média que vai te indicar se a movimentação ela está forte na direção que o mercado está indo ou se ela está fraquejando. Pô, Gui, como que ela vai me indicar isso? Ela é uma média deslocada para trás do preço. Ou seja, se a gente tiver a média se segurando aqui e ela começar a encostar no preço, veja que ela é uma média atrasada. Isso daqui significa que os touros estão perdendo força, porque o mercado subiu e o preço do ativo, ele vai começar a lateralizar aqui em cima. Eu simplesmente dei um passo para trás aqui no nosso gráfico só para mostrar essa média para vocês. Se você ver, ela encostou no preço aqui, ó, como ela é uma média atrasada, ela encostou no preço nessa região aqui, e isso significa que a gente está há bastante período lateralizando aqui em cima. Isso mostra um fraquejamento dos touros. Sim, isso daqui é um sinal de que a gente não tem mais a força, os touros não têm mais a força que a gente tinha durante essa movimentação. Isso é normal. Se você agregar um RSI junto, você vai ver que, obviamente, a gente chegou com RSI sobrecomprado. Os touros realmente não tinham mais força nesse momento, então a gente passa a lateralizar dentro dessa região, beleza? Então, olhando primeiro para essa média atrasada, ela vai nos indicar exatamente o movimento, a força do movimento, se está com força para baixo ou para cima. Veja só, a gente estava com bastante quedas nesse período. Quando ela chega e encosta aqui no preço, se eu voltar aqui, ó, só voltar aqui, ó, quando ela encosta aqui no preço, ó, veja que ela sempre vai ser uma média atrasada, essa linha branca aqui. Quando ela encosta no preço, significa que as vendas, a força dos vendedores, ela está acabando naquele momento, beleza? Então a gente tem essas duas aí, o cruzamento das médias curtas com a média mais rápida e uma média mais atrasada, simplesmente para mostrar a força do movimento. E aí a gente tem a famosa nuvem. Essas duas médias aqui embaixo, exatamente a 100 com spam A e a 100 com spam B, cara, não tenta decorar o nome disso daqui, porque até eu falo esse nome errado toda hora. Elas são umas médias que a gente projeta elas no futuro. A maioria das médias que a gente olha, médias móveis, hoje a gente é acostumado a usar médias móveis, a gente está olhando uma informação retroativa, a gente está olhando uma informação para trás. Por quê? Quando a gente fala uma média de 9 períodos, ela considera os 9 períodos anteriores, tira uma média daquilo e te entrega um número. A ideia de você usar as nuvens é exatamente você plotar médias no futuro. Veja que a gente tem essas médias aqui para frente e o preço ainda nem se movimentou. Então, a primeira sacada de usar as nuvens é exatamente uma maneira de você ler como que está as médias lá na frente. Existem alguns players que
projetam as médias para frente, essas médias tradicionais que a gente vê, média de 21, média de 80, média de 200, tem players que projetam elas para frente. Eu particularmente não projeto média e eu também não uso média, mas as nuvens elas servem exatamente para isso, para a gente projetar as médias para frente. E como que a gente faz essa leitura? Cara, se estiver complexo, relaxa, esse indicador é super complexo mesmo, mas basta que você tenha exatamente a informação base do indicador para você conseguir usar ele. E, cara, não acho que você vai conseguir usar isso daqui assistindo uma só vez esse vídeo, não. Assiste mais algumas vezes para você poder gravar tudo isso que eu tô falando aqui, beleza? Mas as nuvens a gente enxerga como se elas fossem exatamente a nuvem no céu que a gente tem. Se o preço estiver abaixo das nuvens e as nuvens estiverem vermelhas, significa que a gente está tendo um mau tempo no mercado. Se a gente está acima das nuvens e as nuvens estão verdes, significa que a gente está tendo um bom tempo no mercado, uma tendência de alta e uma tendência de baixa. E a grande sacada que tá é que todas as linhas da nuvem de Ichimoku, elas servem como suporte e resistência, cara. Nada mais. O segredo desse indicador é exatamente você ter várias zonas de suporte e de resistência. Se você tem as zonas de suporte e de resistência, você faz o quê? Você compra suporte, você vende resistência, beleza? Se a gente olhar para o ciclo aqui do BTC, olha só que interessante. A gente tem a nuvem simplesmente ficando durante o bear market praticamente inteiro. Olha só, desde dos 40 mil dólares, a gente fica abaixo da nuvem, depois a gente cruza aqui, ó, o preço não consegue ultrapassar a nuvem, veja que ele fica dentro aqui, ó, foi a vez que a nuvem ficou verde, mas o preço ainda fica aqui dentro dessa região. Lembra, a nuvem, todas as linhas aqui e a nuvem, elas funcionam como suporte e resistência. Então a gente tem resistência na linha, na parte de cima da nuvem, a gente tem resistência na parte de baixo da nuvem, a gente tem resistências também nas médias que estão sendo trabalhadas. Então veja que o mercado ele fica abaixo de toda essa região durante o nosso bear market. E agora, quando a gente está retomando o nosso novo ciclo, a gente vê que o mercado ele rompeu todas as linhas da nuvem, ou seja, a gente está acima das nuvens. Então a gente vai olhar para as nuvens não como resistência, a gente passa a olhar para a nuvem como suporte. Então se o preço encosta na nuvem, a gente vê sendo uma região de suporte. Se o preço vier a cair dentro da nuvem, todos os preços dentro da nuvem são frequência de preço, ou seja, são regiões também de suporte se a gente estiver acima das nuvens e são regiões de resistência, frequência de preço aqui atrás também. Então, como que a gente pode usar as nuvens? A gente pode simplesmente comprar quando o preço entra próximo dessa região ou bate dentro dessas regiões, são regiões de suporte, e a gente pode vender também quando o preço bate no lado oposto, quando a gente estiver subindo. E aí tem uma sacada aqui nas nuvens. Se você olhar, tem momentos que a nuvem ela tá fina, tem momentos que a nuvem ela tá grossa. Quando a gente tem a nuvem fina, a gente tem uma resistência ou um suporte muito mais fraco. Se a gente tem a nuvem mais grossa, a gente tem uma resistência e um suporte muito mais forte. Porque, entenda só, nessa teoria da nuvem, a gente teria que romper toda essa região aqui de suporte para a gente poder inverter essa tendência. Como foi aqui atrás? Ó, a gente teve que romper toda essa região da nuvem de mau tempo para a gente simplesmente ter uma tendência de alta. E aí você pode usar como estratégias de tomada de decisão, simplesmente comprar quando a gente vem de baixo para cima e fecha um candle acima da nuvem. Você pode usar isso como estratégia de compra aqui. Você pode usar como estratégia de venda quando o preço cruza toda a nuvem e fecha um candle aqui fora. Você pode usar como estratégia de vendas também. Ou você pode usar
como uma estratégia de compra quando a gente vem aqui, enxergar ela como suporte, ou uma estratégia de venda também quando o mercado está simplesmente fazendo um pullback, olha só, resistência para poder entregar mais queda lá na frente. Então, basicamente, a nuvem ela vai ser usada como suporte e resistência. Na verdade, a maior parte dos indicadores que a gente tem dentro do mercado, eles são constituídos através dessa técnica, suporte e resistência. E a nuvem não muda muita coisa do que olhar para suporte e para resistência. Cara, se você estiver trabalhando com médias, você vai ter o mesmo resultado que você tem usando a nuvem. A única diferença é o que eu falei no começo para vocês. A nuvem, ela consegue projetar perspectiva de preço para frente. Então a gente consegue entender qual que é a expectativa do mercado. A gente vê que, por exemplo, nesse momento aqui, ó, o BTC, onde ele está nesse ponto, é um ponto de compra. Quando a gente olha para as nuvens, a gente ainda está subindo com as nuvens, ou seja, as médias ainda estão subindo, elas estão deslocadas para frente, elas ainda estão subindo, então a gente tem uma tendência de alta muito forte. É simplesmente um ponto de compra. Caso o mercado venha a cair mais, você continua olhando por compras dentro dessas regiões aqui. Simplesmente você pode esperar candles de reversão. Aqui dentro você pode esperar exaustão de venda. Por exemplo, é legal você usar a nuvem junto com o indicador de RSI, porque aí você também consegue sacar em que região nós estamos. Por exemplo, se aquela média que ela é atrasada, a Senko Span A, ela encosta no preço, por exemplo, ela encosta aqui ó, no preço, e a gente está vivenciando um momento onde o RSI está em região de sobrevenda, também é um indicador de compra, é um momento de aportar no mercado. Obviamente, eu já comecei o vídeo para você gravando e explicando que é complexo usar essas nuvens, porque quanto mais informação a gente tem na nossa cabeça, mais difícil é a nossa tomada de decisão. Eu sou um cara que simplesmente gosto de operar o ativo dessa maneira. Eu simplesmente olho só para o RSI e o gráfico do preço. E geralmente eu tenho uma tabela dos RSIs aqui do meu lado só para entender o que está acontecendo em outros time frames. Mas saiba que você tentar usar tudo isso ao mesmo tempo pode dificultar bastante a sua tomada de decisão. Não é exatamente um indicador fácil de usar. Você pode trabalhar com ele em time frames mais curtos também. Se a gente pegar aqui, ó, e olhar para um time frame de 1 hora, por exemplo, a gente também consegue usar esses mesmos indicadores para poder trabalhar num time frame mais curto. Por exemplo, se a gente olhar numa hora aqui, ó, a gente vai ver que o preço do ativo vinha subindo em tendência de alta, ó, lembra o conceito da nuvem? Opa, aqui a gente começa a reverter a movimentação. Olha só, a gente rompeu nessa região exatamente a nuvem verde e a gente passa a entrar abaixo da nuvem. Então daqui isso é um sinal de venda no curto prazo e daqui o preço vai enxergar a nuvem como resistência. Resistência aqui, resistência aqui, o preço tenta ultrapassar ela e volta, fica lateralizando dentro dessa região e olha só, a gente está em tendência de baixa num gráfico de 1 hora, porque a gente está enxergando a nuvem como resistência. Olha só, nesse momento aqui, ó, se a gente continuar lateralizando aqui e essa linha que é a Chico Span A encostar no preço, a gente vai ter uma exaustão da ponta de venda, entregando aos touros uma oportunidade de voltar a uma tendência de alta. Obviamente, a nuvem aqui ela está mais grossa, então ela vai ter mais dificuldade para passar, mas ou você pode bater em vendas quando encostar na ponta da nuvem, ou se você for um touro, você vai esperar que rompa essas regiões da nuvem aqui, feche um candle aqui fora, acima, tomou entrada dentro dessa região, fora da nuvem, um candle ali fechando acima, você já tem entrada. Então você consegue usar ela também no curto prazo e também no longo prazo. Esse tipo de indicador eu gosto mais pro longo prazo, não gosto muito do curto prazo. E o porquê?
O Nicolas, ele gosta bastante do curto prazo. Cara, o Nicolas tá dentro da comunidade on-chain, ele fez um post lá sobre as nuvens, deixando a análise dele lá. Ele sempre traz esse tipo de análise dentro do canal Telegram também. Ele sempre tá falando sobre as análises e o Nicolas usa ela mais no curto prazo. Eu gosto mais de usar ela no longo prazo. Esse tipo de indicador, não só ela, mas esse tipo de indicador eu gosto de usar mais no longo prazo. E o porquê? Quanto menor for o seu time frame, mais rápido é a sua tomada de decisão. Quanto mais rápido é a sua tomada de decisão, menos informação no seu córtex pré-frontal você tem que ter. Então, novamente, muita informação ali no gráfico na sua frente. Então, quanto mais rápido o seu time frame, pode ser que fique mais difícil de você usar as nuvens. Como que eu prefiro ter o córtex mais limpo, porque eu sei que a decisão ela é mais importante do que qualquer ferramenta, não tem bala de prata no mercado, todos os indicadores, eles são indicadores que vai te dar uma probabilidade, eu prefiro ter mais espaço mental para decisão do que pro indicador. Por isso que eu não gosto tanto deles no curto prazo, esse tipo de indicador super carregado. Eu prefiro ele mais no longo prazo, mas não quer dizer que isso não funcione. O Nicolas gosta de usar no curto prazo, para ele tá dando bom, ele tá conseguindo pagar as contas dele e simplesmente ele tá se dando bem com isso daí, então segue o jogo. Se tá funcionando, segue o jogo, beleza? Bom, se você quiser dar alguma sugestão de conteúdo ou se você quiser trocar uma ideia comigo, eu tenho um canal no Telegram, lá você consegue me mandar mensagem, eu consigo te mandar mensagem, lá tem outros membros aqui também do canal, lá você pode trocar uma ideia, pode trazer sua análise, a galera, você pode ver a análise da galera também, o Nicolas, por exemplo, esse conteúdo aqui tá sendo por conta do Nicolas dentro do canal Telegram. Se você quiser participar, abaixo desse vídeo tem um link, o link do canal Telegram. Hoje ele é 100% gratuito, não cobro nada pelo canal, não sei se vai continuar assim, mas se você quiser entrar, participar, é só clicar no botão aqui abaixo que vai ser um prazer a gente trocar uma ideia lá dentro, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Então é isso, galera, forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã, que domingo também tem vídeo aqui no canal. Forte abraço e valeu!